Boa noite. Os conectores e as relações de sentido. Caro aluno, nesta unidade, ou melhor, nesta atividade, veremos que certas palavras ou expressões podem ser empregadas para estabelecer diferentes relações de sentido entre as orações e os parágrafos de um texto, favorecendo assim a sua progressão. As palavras ou expressões que desempenham essa função podem ser chamadas de conectores ou operadores discursivos. Os conectores podem ser agrupados de acordo com a relação que estabelece, como veremos a seguir. Relação e conector. Então, adição, conectores nem, que é igual ao conectivo e mais o advérbio não só, mas também. Relação, oposição, conectores, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Relação de conclusão, os conectores que vão estabelecer essa relação. Logo, pois, colocado após o verbo, portanto e por isso. Relação, alternância, os conectores que irão estabelecer essa alternância. Ora, ou, quer, nem e seja. Relação de explicação, os conectores que vão estabelecer essa relação. Pois, colocado antes do verbo, porque e que. Relação de causa, os conectores que vão estabelecer essa relação, já que, uma vez que, visto que, porque, como. Relação de condição, os conectores, se, a menos que, desde que, contanto que. Relação de consequência, que precede de tão, tanto e tamanho. Relação de conformidade, os conectores que estabelecem esta relação, como, conforme e segundo. Concessão, embora, mesmo que, ainda que, se bem que, conquanto. Proporção, a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, tanto mais. Comparação, que precede de mais, menos, quanto precede de tão e como. Tempo, mal, quando, sempre que, assim que, desde que, logo que, tempo exato, pontual, simultâneo, enquanto, tempo progressivo e contínuo. Finalidade, a fim de que, para que. Continuidade, e ainda assim, desse modo, além disso, ademais. Retificação, esclarecimento, aliás, assim, a saber, isto é, ou seja. Agora que já estudamos um pouco sobre os conectores, vamos analisar alguns exemplos. Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia. Comprei o protetor solar e fui à praia. Os conectores nem e estão estabelecendo uma relação de adição entre as orações. A noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua.
O conector em destaque mais está estabelecendo uma relação de oposição entre as duas orações. Tudo estava em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. O conector está estabelecendo uma relação de conclusão entre as duas orações. Costumo até dizer que no exemplo acima do a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua, é o inesperado. Já na conclusão é algo esperado, ou então algo óbvio, na sequência lógica do que foi narrado, do que foi falado na oração anterior. Ou uso protetor solar, ou uso o óleo bronzeador. Ora, sei que a carreira seguir. Ora, sei que carreira seguir. Ora, penso em várias carreiras diferentes. Quer eu durma, quer eu fique acordado, ficarei no quarto. Os conectores destacados acima estabelecem entre as orações a relação de alternância. Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Relação de explicação.